Vamos falar sobre o reavivamento do século XVIII, para entender um pouco sobre John Wesley e seus irmãos. O reavivamento do século XVIII. Na primeira metade do século XVIII, a Inglaterra via-se cheia de imoralidade, impiedade e depravação. Um modo de vida inglês. As trevas espirituais assolavam tanto as camadas sociais daquele país, todas as camadas sociais. A Inglaterra era a terra de reformadores e puritanos, mas era uma Inglaterra entregue à corrupção e desonestidade. A igreja da Inglaterra, na sua grande maioria, estava sem nenhum vigor. Seus sermões, meros ensaios formais, não estimulavam em nada a vida dos crentes, no sentido de despertar, converter e mesmo salvar os pecadores. Não. Assim estava a Inglaterra. Hooper e Latimer foram queimados na fogueira, e Baxter e muitos puritanos foram presos, foram para a prisão. Um conhecido advogado cristão, olha que interessante o que esse advogado disse. Um conhecido advogado cristão da época, do século XVIII, afirmou seu modo de ver. Ele afirmou como ele viu, a maneira que ele viu o seu modo de ver, quando ele visitou todas as igrejas importantes de Londres. E que não ouviu um único discurso, abre aspas, um único discurso que apresentasse mais cristianismo do que os escritos de Cícero. E que lhe seria impossível descobrir do que ouvira se o pregador era um seguidor de Confúcio, um seguidor de Maomé ou um seguidor de Jesus Cristo. Era impossível distinguir, de acordo com esse advogado do começo do século XVIII. Os bispos e arcebispos da igreja anglicana da época, na sua grande maioria, eram homens mundanos, tão mundanos que houve casos em que o próprio rei teve de intervir para restringir a impiedade deles, a impiedade desses homens. A pregação de George Wakefield, o famoso pregador George Wakefield, que devemos ter um respeito grande, que para mim foi o maior pregador do século XVIII, tá? Começou a incomodar o clero anglicano, e o próprio clero sugeriu, olha que maracutaia, o próprio clero sugeriu que a melhor maneira de neutralizar George Wakefield seria tornar um bispo. Aí, eles conseguiram neutralizar suas pregações, estavam se tornando famosas. Na segunda metade do século XVIII, vamos falar, a Inglaterra mudou. Nós tínhamos a primeira metade do século XVIII, que estava depravada, mas na segunda metade do século XVIII houve uma mudança generalizada na Inglaterra, radicalmente transformada, tá? Os costumes foram transformados, a moral mudada radicalmente. Como diz Nichols, o famoso Nichols, abre aspas, forte entusiasmo apoderou-se da vida religiosa da Inglaterra, afugentando a indiferença e o desinteresse, fecha aspas. A vida na Inglaterra passou por uma completa revolução. Mas como ocorreu tamanha mudança na Inglaterra? Como aconteceu essa mudança do começo do século XVIII para a segunda metade do século XVIII? Como? Foi Deus. Deus foi a fonte, tá? E uma dúzia de homens simples, foi Deus e uma dúzia de homens simples, a maioria ministros da igreja da Inglaterra, foram os instrumentos. George Wakefield, como eu falei, John Wesley, William Grimshaw, William Romaine, Daniel Howland, John Behrend, Harry Vance, Samuel Walker, James Howley, August Toplady e John Fletcher. Soberanamente escolhidos, habilitados
ungidos e revestidos de especial graça, sacudiram a Inglaterra. Esses homens sacudiram a Inglaterra de um extremo ao outro, com a antiga arma apostólica da pregação. Sabiam? Foram estes homens e esta a pregação que Deus usou como instrumentos para reavivar a igreja na Inglaterra e assim transformar completamente o país inglês. Esse pequeno aparato que eu fiz foi para vocês terem uma ideia do que foi o reavivamento do século XVIII, segunda metade do século XVIII. E aí vocês vão poder entender aquele vídeo que eu fiz sobre a igreja do Nazareno. Por que eu fiz aquele vídeo? Obrigado, espero que gostaram.